Meus queridos, mais uma vez, feliz sábado para você, para a sua família, para os seus amigos. Estamos juntos mais uma vez. Não esqueça de clicar aí no sininho para você ser notificado das novidades do nosso canal e também você compartilhar. Tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Não vai tomar muito seu tempo. E não é gastar tempo, isso é economizar tempo, é aproveitar tempo quando nós estamos disponíveis para ouvir a palavra de Deus. Convido a você, neste momento, a fechar os seus olhos onde você está, para que nós possamos fazer a oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta ocasião maravilhosa de estarmos com essas pessoas também maravilhosas para nós realizarmos o estudo da lição que, sem sombra de dúvida, vai nos ajudar a compreender melhor as Sagradas Escrituras. Abençoe cada pessoa, abençoe a vida de cada pessoa. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A lição número 4, ela traz como título o custo do descanso. E no Salmo capítulo 51, versículo 10, nos diz o seguinte, vem comigo na leitura. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Também no livro de Salmo, no capítulo 32, traz um texto interessante também para a nossa reflexão. Enquanto não confessei o meu pecado, meu corpo estava decaindo por causa do meu gemido. O dia todo, durante o dia e de noite, a sua mão pesava sobre mim. Como uma flor murcha pelo calor do verão, eu senti a decadência. No Salmo 32 e no Salmo 51, Davi ele nos mostra exatamente o que significa o peso do pecado na vida de uma pessoa. Perde a alegria, perde a tranquilidade, perde a paz, perde o sono, perde a vontade até de viver. Então nunca deixe que o pecado te escravize, nunca deixe que o pecado ele faça você refém dele. E meus queridos, e acima de tudo, o pecado tira o nosso descanso. Recuperar o descanso tem um custo. E a Bíblia diz que, no Salmo 32, que para que você recupere o seu descanso, a sua paz interior, significa que você precisa se arrepender dos seus pecados. A história do pecado e do arrependimento de Davi nos ajuda a entender esse processo, porque o Salmo 51 e o Salmo 32 falam exatamente do pecado de Davi e fala também sobre o arrependimento, sobre a necessidade que Davi ele sentiu do arrependimento. E, meus queridos, nós examinaremos a vida desse homem, que Davi, a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. E como servo do Senhor, ele descobriu o custo do descanso espiritual depois de sentir uma carga muito grande do pecado, até ele verdadeiramente se tornar um homem segundo o coração de Deus. Se você está aí todo manchado pelo pecado, cheio de dúvidas, cheio de inquietação, cheio de peso, com a consciência culpada, aí então o segredo é saber a história de Davi, o que Davi narra sobre as adversidades que ele passou, sobre o pecado, mas o perdão e a salvação que o Senhor ofereceu para ele. Convido você agora a recapitularmos os tópicos da lição, e o primeiro tópico da lição tem como título Cansado e Exausto. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, convido a você à leitura. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. O que Davi fez que pareceu mal aos olhos do Senhor? A queda de Davi foi resultado de um acúmulo de erros e de sequências. Davi, ele não começou o seu pecado, ou ele não pecou imediatamente, não, teve um acúmulo de coisas. Não cumpriu o seu dever como rei, que deveria acompanhar o seu povo, que deveria acompanhar o seu exército, não desviou sua vista, mas se deteve na tentação que Davi fez. Ele estava no seu palácio, aí tinha uma mulher lá tomando banho, ele, no lugar de desviar o olhar dele, ele ficou contemplando. E quando a gente contempla o pecado, é muito perigoso. Buscou uma maneira de tornar o seu desejo realidade. Ou seja, quando ele viu, ele desejou aquela mulher e fez com que aquele desejo se tornasse realidade. O que foi que aconteceu? Consumou-se o pecado do rei Davi. O rei Davi, ele cometeu um pecado muito grave com Batseba, né? Onde ele tirou ela da casa dela e adulterou com ela. Isso foi muito grave. Davi tentou esconder o seu pecado, enganando um bom homem, que era Urias, que era o marido de Batseba.
pôs Urias em risco de pecar ao tentar embriagar Urias, mas Urias era um homem, um servo de Deus, né? E Urias, ele cuidava muito bem das suas responsabilidades, ele cumpria bem as suas responsabilidades. Como Davi não tinha como fugir do escândalo do pecado, de que Urias viesse descobrir, ele sabia que Urias era um homem justo, Davi ordenou a um de seus soldados que articulasse um plano para o quê? Para assassinar Urias. Casando-se com Batseba, tentou finalmente encobrir o seu pecado. Veja bem que coisa ruim. Não cumpriu o seu dever, desviou o seu olhar, buscou uma mulher casada, adulterou com ela, isso é terrível, né? Tentou matar, embriagar o marido dela para desviá-lo da atenção, depois articulou a morte dele e finalmente ele casou-se com Batseba para tentar esconder o pecado dele. Isso é muito triste, essa história de Davi, né? E teve consequências terríveis na vida dele que nós vamos estudar. Vamos agora à pergunta número 1. O que levou à queda do rei Davi? Assinale a alternativa correta. Letra A, um acúmulo de erros em sequência. Letra B, apenas o adultério com Batseba. Vamos à resposta correta? Exatamente a letra A, um acúmulo de erros que nós estudamos, né, em sequência, que levou o rei Davi a uma queda terrível na vida dele. Vamos agora ao tópico número 2, despertando a consciência. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, nos diz: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Olha que coisa interessante. Deus não estava de lado diante do pecado flagrante de Davi. Deus não estava omisso ao pecado de Davi, não, queridos. Baseando-se na experiência de Davi como pastor e seu senso de justiça, o profeta Natã apresentou uma parábola que finalmente sacudiu a consciência de Davi. Ele contou a parábola de um homem que tinha muitas ovelhas e ele tomou a ovelha de um homem que tinha apenas uma ovelha. Aí ele perguntou a Davi o que é que deveria se fazer. Esse homem é digno de morte. Como é que ele tinha muitas ovelhas e vai tomar a ovelha de um só homem? E Natã exatamente disse a Davi: Davi, esse foi o seu erro. Davi, o que você fez foi terrível. Você pecou. Você pecou com Batseba. Eu estou sabendo, Davi. Natã era profeta. Você adulterou com essa mulher, Davi. E você está dizendo que esse homem era digno de morte. E ali, meus queridos, Davi, ele ficou sem chão naquele momento. Seu arrependimento foi além da pena de ter prejudicado Urias e Batseba. Davi estava ciente de que havia não apenas pecado contra Batseba e contra Urias, mas acima de tudo, Davi pecou contra Deus. E o homem, primeiro peca contra Deus. Aí depois o ser humano é consequência de ter pecado ou ter se afastado de Deus. Isso é uma consequência. Quando a gente se afasta de Deus, a gente não sabe o que é que a gente pode fazer. A gente pode fazer coisas desagradáveis. Nosso pecado, em última instância, ele vai machucar quem? Machucar Deus, que é o nosso Criador, o nosso mantenedor, aquele que nos ama. Com ele, nós pregamos o outro prego nas mãos de Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Toda vez que a gente prega, que a gente comete um pecado, é como se a gente estivesse colocando uma coroa de espinho e um prego nas mãos e nos pés de Jesus. Pela cruz de Cristo, o arrependimento sincero tem uma resposta imediata. E o que é que acontece? O Senhor remiu o teu pecado. Foi o que Natã, ele disse. Davi, ele foi perdoado por Deus. Mas, meus queridos, o arrependimento, ele começa quando nós aceitamos que somos pecadores e entregamos a nossa vida a Deus para que Deus, ele possa restaurar. Vamos agora à segunda pergunta. O arrependimento do rei Davi foi além da pena de ter prejudicado Urias e Batseba. Qual era, então, a maior preocupação do rei Davi? Assinale a alternativa correta. Letra A. Davi estava ciente de que havia pecado contra Deus. Letra B. Davi estava ciente de que havia pecado contra Deus. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra B. Davi estava ciente de que havia pecado contra Deus. E quando nós tornamos ciência e temos o desejo de se arrepender, Deus faz maravilhas na nossa vida. Ele quer te libertar da escravidão do pecado. Ele quer tirar esse peso que está aí te massacrando.
Terceiro tópico da lição: perdoado e esquecido. Vem comigo na leitura de 2 Samuel 12, versículo 6. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Meus queridos, embora Davi tenha sido imediatamente perdoado, Deus não evitou as consequências do seu pecado. Porque a gente é perdoado dos nossos pecados, Deus apaga, mas infelizmente as consequências do pecado, elas vão naturalmente acontecer. O próprio Davi havia pronunciado sua própria sentença. Para a vida de um homem, ele perderia a vida de 4 de seus filhos. O filho da própria Batseba, que ele engravidou. Davi chorou muitos dias. E Davi começou a pensar, e isso é uma consequência do pecado. Perdeu o filho dele, Amon, perdeu Absalão, perdeu Adonias. Olha, precisamos ter muito cuidado naquilo que nós estamos fazendo para termos mais comunhão com Deus. Porque quando nós pecamos, queridos, as consequências elas vêm. Né? E que bom que Deus ele tem misericórdia da gente. Que bom que Deus nos ajuda. Que bom que Deus nos restaura. Mas não é só o pecado. Mas não é só o pecado que traz as consequências. O arrependimento também trouxe as suas consequências. Davi recuperou. Veja bem, Davi, o que ele perdeu, a paz e o sossego de espírito, ele recuperou através do arrependimento. E no Salmo 51 diz que ele passou a sentir a alegria de sua salvação. E é isso exatamente que Deus quer nos conceder, a alegria da salvação. Se Deus perdoou um adúltero, manipulador e assassino, ele não perdoará a mim e a você? Não importa a gravidade dos nossos pecados, mas o que importa é a grandeza da graça de Deus, que está sempre disposta a perdoar o pecador, não importa o pecado que ele tenha cometido. Eu convido você agora a recapitularmos esse tópico através da pergunta do número 3. Se Deus perdoou um adúltero, manipulador e assassino, ele pode perdoar qualquer pessoa? Assinale a alternativa correta. Letra A. Deus está disposto a perdoar os pecadores quando eles se arrependem. Letra B. Deus não está disposto a perdoar os pecadores quando eles se arrependem. Qual a letra verdadeira aí? Qual a letra correta? A letra A ou a letra B? Exatamente a letra A. Deus está disposto a perdoar todos os pecadores quando eles se arrependem. Arrependei-vos, a Bíblia diz, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham tempos de alegria na presença do Senhor. Olha a garantia que Deus dá: alívio, alegria, felicidade e falta de peso do pecado. Quarto tópico agora, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi pede a Deus para apagar os seus pecados, para purificá-lo e para mudar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Foi a humildade de Davi, por isso que Davi ele foi grande, porque ele reconheceu o seu pecado e ele desejou mudar. Ele não quer mais depender de si mesmo. Davi agora está abrindo mão do seu eu, está abrindo mão do seu egoísmo. Só dependo de Deus, só dependendo de Deus, eu e você nós podemos encontrar segurança, gozo, paz e alegria. O Espírito Santo é o único que pode nos fazer essa mudança em nossos corações. O Espírito Santo está ali nos inquietando para que haja uma verdadeira mudança em nossa vida. E o Espírito Santo nos conduz através do processo da santificação, nos cria novamente, nos ajuda na luta contra a tentação e nos dá descanso para que nós encontremos o alívio necessário para o peso do pecado na nossa vida. Vamos agora recapitular o quarto tópico através da quarta pergunta. Diante dos pecados de Davi, o que ele pede a Deus? Assinale a alternativa correta. Letra A. Letra A. Vamos lá? Apagar alguns de seus pecados e mudar seus pensamentos e sentimentos. Letra B. Apagar os seus pecados e mudar os seus pensamentos e sentimentos. Qual a letra verdadeira? Exatamente a letra B. Alguns não. Nós temos que ficar livre, né, de todos os nossos pecados. Pedir a Deus para apagar todos os nossos pecados. Não pode ficar nada, porque há uma porta aberta de Satanás na nossa vida, na nossa mente. Nós não podemos permitir isso. Vamos agora ao quinto e último tópico. Refletores da luz de Deus. Vem comigo na leitura do Salmo 51, versículo 13.
Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Veja, Davi ficou envergonhado por seu pecado. Ele ficou envergonhado e Deus fez o milagre. Toda a sua vida ele se lembrou daquela mancha em seu registro. No entanto, havia algo maior do que a vergonha do pecado de Davi, que foi exatamente o perdão que ele recebeu das mãos de Deus, que ele recebeu de Deus. Não conseguia calá-lo, tinha que dizê-lo. Outros devem ser avisados para não caírem no mesmo erro que caiu Davi. E às vezes, ninguém erra do dia para a noite, não. O erro na vida da pessoa tem uma história. E essa história pode levar você ao precipício, ao buraco. Davi deu tempo de reconhecer o seu pecado, de buscar o perdão e a salvação. Mas eu e você, nós precisamos ter cuidado para não irmos tão longe do nosso pecado, que não tenha mais tempo de voltar. Vocês estão entendendo? Isso é necessário. Deus está com a porta aberta, mas a porta da graça pode se fechar. E antes que ela se feche, meu amigo, minha amiga, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele vai perdoar o meu e o teu pecado. Eles tinham que saber que eles já tinham pecado. Eles tinham perdão. Eu já pequei, agora eu tenho perdão, eu tenho salvação. Então Deus me curou, Deus me salvou, Deus me resgatou. A notícia é muito importante para nós nos calarmos. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e para nos purificar de toda maldade. Davi tinha muito pecado, tinha muita maldade. Se eu e você, se nós temos muito pecado, muita maldade, talvez não como Davi, é hora de entregar e de confessar os pecados ao Senhor, para ele tirar esse peso, para ele tirar esse fardo. Vamos agora à última pergunta. O que havia maior do que a vergonha do rei Davi? Assinale a alternativa correta. Letra A, não poder mais entrar no templo. Letra B, o perdão que ele recebeu. Qual a alternativa correta? Olha que coisa maravilhosa. O perdão que ele recebeu foi maior do que a vergonha que o rei Davi ele passou. E que nós possamos entender o significado do verdadeiro descanso. Veja o pecado de Davi, mas não veja apenas o pecado de Davi. Veja também e saiba de que Deus é grandioso para apagar a vergonha do pecado em nossa vida. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais uma lição da Escola Sabatina. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelos momentos que aqui passamos estudando a tua lição, que ela tenha a propriedade para nos ajudar a vencermos a vergonha do pecado e encontrarmos perdão e salvação. Abençoe a essas pessoas que acompanharam esse estudo, em nome de Jesus. Amém.